Estamos hoje pela primeira vez visitando uma comunidade quilombola. Para muita gente, talvez uma grande novidade. O que é uma comunidade quilombola? Nós estamos na maior quilombola do Brasil, que está aqui na região de Cavalcante, estado de Goiás. Uma comunidade quilombola que reúne aproximadamente 8.000 pessoas, por isso, a maior do Brasil. Quem são os quilombolas? São os descendentes negros que ajudaram a construir a história do Brasil e vivem em territórios rurais, isolados e que são pouco conhecidos. E hoje nós viemos a uma destas comunidades e o programa de hoje será assim bem especial, com convidados também bem especiais. Eu quero cumprimentar agora Cirilo dos Santos Rosa, presidente da Associação Quilombola Calunga. Cirilo, boa noite para quem está em casa e boa tarde para você aqui, Cirilo. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos aqui à nossa comunidade. O Cirilo é presidente da Associação Quilombola Calunga, que reúne 3 municípios aqui no interior de Goiás, as cidades de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre. Você representa 8.000 pessoas. Isso, represento 8.000 pessoas e existe uma associação, essa associação aqui dá o suporte para esses 3 municípios, né? Para a gente possa às vezes, fazendo esses tipos de movimento através da associação, né? Cirilo, esta comunidade que hoje recebe aqui a equipe da TV Canção Nova, do programa Além da Notícia, ela existe há mais de 300 anos, é isso? Sim, há mais de 300 anos. Aqui viveram seus antepassados e estão enterrados todos aqui? Todos aqui. Tem alguns, só o meu avô, né? Meu avô materno, que é enterrado em Cavalcante. Na cidade de Cavalcante. E olha, nós estamos aqui no ranchão ou barracão de palha, isso, como vocês chamam. Ao fundo aqui nós temos a casa do Cirilo, está ali ao fundo, e é a partir desse local, deste barracão de palha, ranchão de palha, que nós vamos fazer o programa Além da Notícia de hoje, que tem também aqui a presença de outros convidados. Eu quero cumprimentar o Pajé Santier, ele é da tribo Tapuia Funiô. Pajé, bem-vindo. Sou Tchacacá, boa tarde a todos da Canção Nova. E quem nos assiste agora, boa noite. Como é que fala boa noite? Futeacacá. De noite, Futeacacá. Boa noite. De tarde, sou Tchacacá. E de manhã, Tchaiacacá. Então aqui com o nosso irmão Calunga, Cirilo, e o nosso irmão Alfredo, nesse encontro das tribos, porque no passado muitos povos eram distantes uns dos outros, né? Então havia até assim alguns conflitos, né? Porque alguns grupos tinham mais mulheres, outros tinham menos mulheres. Então as mulheres geravam algum desentendimento, algum pouco de conflito. Mas hoje todo mundo está próximo, né? Então estou trazendo também a cultura da tradicionalidade do meu povo Tapuia e batendo nesse encontro que o Calunga está há 300 anos. Realmente bate com todas as pesquisas científicas nossa, que nós os Tapuia, como povoamos o Planalto Central, daqui do Planalto Central até Fortaleza. E eu fiquei feliz porque o que eles conhecem da medicina tradicional é a mesma que o Tapuia conhece. Então nós estamos fazendo essa interação, interagindo nos conhecimentos tradicionais. Eu gostaria só de saber o motivo da sua presença, especialmente nesse dia hoje aqui. Vocês vieram para trazer o conhecimento indígena para a comunidade quilombola, o Calunga, porque eles são conhecidos no mundo. Eu assisto apenas pela mídia, pela televisão, com vocês, mas hoje eu estou vendo ao vivo. E é a primeira vez que você vem aqui, então? A primeira vez, mas eu trabalho na presidência da FUNAI, do gabinete, e lá eu recebo alguns também descendentes, né, dos quilombos, né, dos quilombolas, que o Ministério da Igualdade Racial. Tem muitas pessoas, inclusive a Jo Brandão, trabalha na assessoria para os afrodescendentes dentro da FUNAI. Ela viria também, mas foram lá para o Ceará com a presidente da FUNAI. Então eu estou nessa missão, dando uma força também ao nosso Instituto Socioambiental dos Calangos, do Cerrado, do Planalto Central, e o meu irmão Cirilo. Porque na verdade a raça humana é uma só. Cada um tem o mesmo sangue, o DNA.
Quando dói o DNA do Cirilo, dói o meu. E o teu também, de todos nós, não é isso? Vai ser uma belíssima experiência poder conhecer uma comunidade quilombola, tendo aqui hoje um pajé indígena que veio compartilhar conhecimento com esta comunidade. E eu quero cumprimentar também aqui o Alfredo Passos, que é representante do Instituto Socioambiental Calangos do Planalto. É uma instituição que trabalha com a inclusão social e também com a educação ambiental. Seja bem-vindo, Alfredo Passos. Boa noite, pessoal da Canção Nova. Com enorme prazer e honra, né, a gente poder mediar esse diálogo entre índios e remanescentes de escravos. A gente se sente honrado, né, tivemos o privilégio de conduzir esse evento, que pra gente, a gente está resgatando a história, a história do Brasil, né? Somos descendentes de índios, de escravos, nós somos uma miscigenação, então a gente somos todos irmãos, como o Santier disse, e pra gente é uma honra vir aqui na comunidade também, e a gente vai fazer o encontro próximo lá no espaço do Santier, se Deus quiser. E eu quero só aqui dizer o seguinte, você está aqui também porque nós chegamos exatamente num dia em que está havendo aqui um evento de interação desse conhecimento. Vocês estão fazendo o que exatamente no dia de hoje aqui visitando essa comunidade quilombola? Então, nós estamos mediando esse encontro, é o evento Encontro das Tribos, onde nós trouxemos o Santier, representando os índios Funiô, e aqui os Calungas, para o encontro com os Calungas. Carinhosamente colocamos o nome do evento de Encontro das Tribos, né, que na verdade o são, e nós trouxemos várias atividades para a comunidade. Já conheço a comunidade há 13 anos, já tive vários motivos de trabalho e lazer aqui nessa região, já conheço o Cirilo, então a gente, através de uma psicóloga, a Patrícia Passos, que tinha contato com o Santier, trouxemos o Santier para esse encontro, e aqui nós oferecemos várias atividades hoje. Nosso trabalho, como você disse, Ronaldo, é educação ambiental e inclusão social. Nós temos outros trabalhos também, né, com deficientes físicos e preservação ambiental. A gente promove esse tipo de evento, ressaltando que o nosso trabalho aqui não tem cunho político e nem religioso. Tá? São voluntários, são mais de 80 voluntários que estão aqui hoje, para simplesmente interagir. Profissionais diversos também? Profissionais diversos, são médicos, enfermeiros, dentistas, bombeiros. Eu vou ler a programação depois para vocês terem uma ideia. Tranquilo. Cirilo, me diga uma coisa, o trabalho que esses meninos vêm fazer aqui, que importância tem para vocês de uma comunidade quilombola? É uma importância fundamental, para nós é uma riqueza para estar divulgando a nossa comunidade, e também a gente está se dialogando com a entidade indígena, que é nossos irmãos, né? A Santier, né? Isso para nós, inclusive eu fiz questão de pedir para o Alfredo, né? Para que pudesse trazer os índios até essa comunidade também nessa equipe, porque tem muitos jovens que não conhecem, né? Eu vou interromper aqui, Cirilo, porque é o seguinte, quando nós viemos fazer a prévia do evento, era uma ação social aqui no Quilombo. Então nós fizemos uma visita com a nossa equipe, né? E aí, conversando com o Cirilo aqui, a solicitação partiu dele. Nós falamos, Cirilo, nós vamos estar aqui na comunidade com médicos, enfermeiros, vai ter aula de primeiros socorros, a parte cultural. Beleza, falei tudo que ia haver no evento, e ele virou pra mim assim, você, sem querer desmerecer os outros, mas você não poderia trazer uns índios, não? Ficamos surpresos assim, e aí pintou toda essa ideia. Muito obrigado. Desse encontro das tribos através dele mesmo, entendeu? Não foi nem ideia nossa. Bom, eu só quero aqui ressaltar o seguinte, vamos lá então. Nós estamos mais uma vez aqui nos situando, numa comunidade quilombola, primeira vez que a gente vem, é inédito isto, reunidos com vocês, pajé indígena, o representante, presidente dessa comunidade quilombola, e nós vamos falar aqui no programa de hoje sobre a saúde, por exemplo, de uma comunidade quilombola. Imagine que os indígenas não lidam de modo muito diferente. Como é que eles lidam com a questão da saúde? A questão da educação, como é que a educação chega numa comunidade como esta? Cirilo, vivem aqui nessa comunidade particular do Engenho 2,
município de Cavalcante, Goiás, vivem 400 pessoas aproximadamente, não é? Quase 500 pessoas. Quase 500. Agora, ao todo, se juntando todos os municípios, 8 mil, porque existem muitas comunidades aqui nos arredores. Isso, tem muitas comunidades. Bom, como é que lidam com a questão da saúde? E a educação, como é que são educados? A educação já existe aqui dentro? Já existem escolas aqui? Também a questão do trabalho, a fonte de renda, como eles vivem? Eles recebem algum benefício do governo? Eu cheguei aqui, encontrei luz elétrica, encontrei também orelhão, estou vendo o orelhão daqui, telefone. Cirilo, quando chegou a luz elétrica e o telefone aqui nessa comunidade quilombola? Olha, o telefone chegou aqui em 2001. O orelhão. O orelhão. Chegou em 2001. É o único, né? É o único. Só tem um? E a luz elétrica chegou em 2004. Fevereiro de 2004, que foi inaugurada 12 de março de 2004, quando o presidente Lula veio aqui. Inclusive foi aqui, o presidente Lula fez uma grande propaganda, porque veio aqui, foi um evento extraordinário. Aqui foi assinada a Carta do Brasil Quilombola, aqui nessa comunidade. Bem, e vamos também conversar no programa de hoje, sobretudo, problemas que chegam, por exemplo, do mundo externo, de um mundo urbano, para a comunidade quilombola, para a comunidade indígena. E eu já quero começar aqui falando o seguinte: como é que os quilombolas lidam com a questão da saúde, Cirilo? Sim. A gente tem, por um lado, a gente tem dificuldade, mas assim, como a gente nunca desprezou os nossos conhecimentos tradicionais, né? Não tem tanta dificuldade com a questão da saúde, né? Vocês se cuidam, eu vejo que vocês aqui vivem bastante, vivem muito tempo. Era para viver mais, né? Mas quantos anos em média vive aqui um quilombola? Até 100 anos, 110, 112. Tem pessoas que já chegou até 120 anos. Aqui no meio de vocês? Isso, E como vocês cuidam bem da saúde ou vocês têm tratamento, assistência? Como é que se dá isso? A gente cuida bem da saúde porque nós temos pessoas aí que têm 80 anos e nunca fez uma consulta em hospital, né? Nunca fez uma consulta. Só se mantendo com os remédios caseiros, com as ervas do cerrado mesmo, do quintal, né? E assim que precisa ir na cidade é caso raro, né? Hoje não, hoje está indo mais porque às vezes estão abandonando mais os remédios do cerrado, as ervas medicinais está sendo menos prezada, né? Menos usada, aliás, né? Mas aí quando precisa de um tratamento bem mais científico mesmo, vai para a cidade, procura um hospital? Sim, aí já procura um hospital. Quando é uma coisa que tem mais grave, né? Que às vezes for usar o remédio do cerrado pode prolongar mais o tratamento, né? Aí vai logo para a cidade, porque aí já faz uma coisa, aí faz um exame e tal, que nós não sabemos fazer um exame, né? Às vezes sabe passar o remédio, mas primeiramente tem que fazer a consulta, lá com o médico tem que ter a consulta, depois fazer um exame e tal. Aqui predomina então a medicina natural. Medicina natural. E também alguns casos também resolvem com benzimento também, né? Existem aquelas pessoas que vocês aqui chamam de os benzedores, é isso? Benzedor, isso. Que também são eficazes também. Que isso é uma coisa de grande importância, que é uma cultura. E é secular, inclusive, essa tradição aqui entre vocês. Circular, isso. Então, muito bem. Pajé Santier, como é que é no caso das tribos indígenas também, a questão da saúde, como lidam? Pedro. Então, a questão da saúde... E eu só quero lembrar o seguinte, estamos falando daquelas mais remotas, aquelas mais afastadas da cidade. As mais remotas. As mais remotas é que, como você sabe, aconteceu algumas guerras no país, né? Em 1856, e com aquelas guerras eles tinham jogado, né, nos rios, por exemplo, o Rio Guaçu, Rio Paraguai, Rio Cuiabá, Rio Xingu, Rio Araguaia, né, Rio Tocantins, questão de cólera. Então, naquelas doenças remotas era muito difícil tratar. Né? O Cirilo sabe disso porque era uma epidemia biológica, né? Mas outras doenças, né, nativas, como catapora, sarampo, cachumba, tudo isso... Dor de barriga, dor de cabeça? Sim, esse é tratamento nosso. Como o próprio meu irmão Cirilo falou, tem, né, o pajé que trata da medicina tradicional, dos remédios da mata. E tem o pajé também que cura do espírito. Nós temos essa divisão, que é o lado espiritual, né? Ele cura também, né? Que é o benzimento, né? A defumação, a oração, né? Uma picada de cobra, aí, que é da minha área, aí eu vou lá, rezo no enfermo, pronto, aí sarou.
Bom, então hoje... Eu acabei de ver ali dos remédios produzidos aqui com as ervas medicinais e com o álcool, que disse que se alguém tiver um corte e passou ali, é imediata a cicatrização. Claro, é cicatrizante. Mas assim, que hoje o povo brasileiro, ele tem uma herança muito grande, né? Para você saber que própria rainha da Inglaterra e Portugal, eles usavam a medicina daqui. A medicina ia para lá, eles, né, faziam, né, a manipulação e devolvia para cá. Né? Hoje na minha oficina eu falei para o pessoal que foi encontrado um tesouro que pertenceu a Dom Pedro, né, no século XVI. Eles iam construir uma linha de trem e passou por cima desse enterrado, um sambaqui, né, arqueológico, e lá encontraram 5.000 peças que tinha as peças da família real, os talheres de prata, muitos materiais, né, funilados em ouro, e algumas garrafas que quando eu li, eu olhei remédio brasileiro. O remédio foi para a Inglaterra e voltou na garrafa inglesa, e era usado pelo, né, a Princesa Isabel e Dom Pedro. Hoje, assim, o Estado, a saúde, como eu vejo, que eu observei dos Calunga, está um pouco distante. Nós temos a CASAI, que é a saúde indígena. Mas, meu irmão, quando chega, por exemplo, Buscopan lá na aldeia, né, um outro medicamento, ele chega vencido. Porque lá você tem uma semana para subir o barco, para chegar na tribo com a medicação. Né? Então, o que é preferível é adotar a medicina tradicional, local, que ela é mais verdadeira, não tem efeito colateral e você não vai gastar o bolso. O governo hoje tem uma política. Qual é a política do governo? Enriquecer os farmacêuticos e os laboratórios. Então, ele não está importando se vai curar, porque o remédio está dizendo remediar. Se fosse para fazer o efeito de cura, seria outro nome. Quem entendeu? Então, nós estamos distantes. Mesmo meus irmãos Calunga aqui, com a saúde pública, está longe, muito longe. Outra questão que nós veríamos, tem a educação da saúde também. Né? A educação da saúde, o que engloba a educação da saúde? Que a criança indígena, ela tem que lavar as mãos, pelo menos 3 vezes ao dia. Porque ela anda muito em chão, na terra, mexe nas plantas, nos animais, não é isso? Mexe até em onça, capivara ali. Esta educação já está chegando, então? A prevenção, chegando, a educação para a saúde? Exatamente. Aqui também nos Calungas? É importante chegar, né? A prevenção, não é, Cirilo? O microfone, por favor, Cirilo. Por exemplo, nas escolas é ensinado para os alunos que assim que for alimentar qualquer coisa, primeiro tem que lavar as mãos, né? Enquanto a gente está conversando, vocês estão vendo imagens belíssimas de uma comunidade calunga, quilombola, como esta aqui. Então vocês vão ficando encantados também com todas as imagens que a gente já está mostrando ao longo da nossa conversa. Bom, dentro dessa parte a gente está com as palestras, né, os bombeiros que nos acompanharam, de primeiros socorros, fratura, hemorragia, porque aqui é distante para socorro. Né? Os médicos não ficam final de semana, nem enfermeiros, né, Cirilo? Não ficam aqui. Então a gente está dando os workshops e palestras para os guias daqui, que são calungas, tá? E fornecendo equipamentos, talas, imobilizadores, pranchas, como utilizar, e estamos deixando isso aqui também na nossa contribuição. É uma troca de saberes, não é, Alfredo? Você aqui com o pajé, com a comunidade quilombola, vocês vêm trazer conhecimento, são muitos profissionais que vêm aqui para dar instrução, mas aprendem também? A gente chama de troca de saberes mesmo. Enquanto nós tem médicos dando aula, tem médicos também assistindo às aulas do Santier e aprendendo de culinária com o pessoal calunga. Então é uma troca total aqui de saberes e enriquecedor mesmo o evento. Muito bem. Cirilo, sua família sempre viveu aqui nesta mesma comunidade quilombola? Sempre viveu aqui, nascido e criado aqui. Qual é a história dessa comunidade quilombola onde estamos aqui? O que você pode nos contar desses últimos 300 anos de presença de vocês aqui? Olha, aqui a nossa subsistência aqui, ela é uma história, na verdade, é uma história longa, sofrida, mas querida também, né? Graças a Deus a gente passamos por umas portas estreitas, né? Hoje a gente já está, como se diz, já estamos chegando num ponto mais adequado, que esperado no que a gente vem lutando de longas datas, né? Que é a regularização fundiária, que nós tivemos bastante
aperreado com os latifundiários, andou tirando pessoas das comunidades, né? Os territórios quilombolas no Brasil, assim como os territórios indígenas, foram e estão demarcados, mas ainda não foram demarcados. É isso, Santier? Você que está também lidando com isso diretamente em Brasília? Bom, o que o Cirilo coloca que o problema não é a terra, o problema são aqueles que ficam de olho grande em nossa terra. Isso. Mas a terra de Calunga, ela é uma terra da ancestralidade, ela é imemorial. Imemorial na Constituição Federal, no capítulo 231 e 232, eles são, né, donatários da terra, né? Quando passa para o indígena, depende muito de quê? Da pesquisa, de GT, de uma regularização fundiária. Me explica o que é GT. GT é um grupo técnico de trabalho que vem antropólogos, né, e juristas para fazer um levantamento, porque algumas reservas indígenas hoje, elas passam por uma bateria de pesquisa. A primeira bateria de pesquisa, eles vão lá olhar o território, se a tradicionalidade, ela foi, está ou não existe mais. Então, no problema nosso, meu aqui da minha comunidade Tapuia Funiô, que é o Santuário Sagrado dos Pajés, nós tivemos uma documentação, quando o Ministério Público Federal pede que venha um GT, mas aí o governo que nos tutela, que é a Fundação Nacional do Índio, ela traz uma visitação judicial, que não é a mesma coisa. Então, isso para os Calunga é muito complicado, porque quando eles trazem esse grupo de GT, eles vão querer olhar o quê? Quem está dentro da terra, fazendeiro, né? E poceiro, alguns grileiros. Aí eles se preocupam lá mais na frente como indenizar. Para nós índios não afeta tanto essa questão da indenização, porque para o índio não tem valores em dinheiro, em espécie para dar para o indígena. Ele, no caso, faz um remanejamento, né, uma desintrusão, e não paga para o índio, porque a terra indígena ela é registrada no SPU, Serviço de Patrimônio da União. Ela é um patrimônio público federal. Ela é indisponibilizada para qualquer atividade. No caso dos Calunga, não. Aqui nós temos, como eu observei, turismo, né, ambiental, né? Na terra indígena não pode. E nós estamos brigando para que isso no futuro aconteça, que tenha uma fonte de renda para a tribo indígena, mesmo se a terra não seja nossa. Por exemplo, se o documento vai tramitar para o patrimônio da União, que a terra é patrimônio da União, mas que nós possamos ter um meio de vida para sobreviver. Né? Nós não podemos ser apenas um guardião, cuidador, um olheiro, ou pior, um ser que está vivendo, né, como inquilino da terra. A situação dos povos indígenas é o inquilino da terra. E eu queria só acrescentar o seguinte: hoje aqui nessa comunidade quilombola a gente está percebendo o que, não é, Cirilo? Que aqui vocês têm como uma das fontes de subsistência o turismo, que hoje muita gente vem visitar aqui essa comunidade quilombola para conhecer os costumes, a vida de vocês, mas sobretudo as riquezas naturais que aqui tem, como imensas cachoeiras, né, Cirilo? Sim, isso é um complemento para nossas fontes de renda, o turismo, e também para nos reforçar com a preservação ambiental, né? Que a gente já preserva, né? Mas assim, vou dizer que meu pai usa, né? Que cada cabeça é um mundo, né? Cada vez nós já preservamos, mas a pessoa que vem de lá de fora, um ambientalista, né? Tem outros conhecimentos também que coloca para que nós possa compatizar com o nosso, né? Que dá um bom resultado, né? Cirilo, eu quero saber o seguinte: no caso dos indígenas, tem a FUNAI que os representa como órgão diante do governo, ligado ao governo. Os quilombolas, tem alguém que os representa? Sim, Fundação Cultural Palmares. Fundação Cultural Palmares. É ela também quem está sempre junto ao governo, buscando os direitos de vocês. Isso, ela que reconhece todas as áreas do quilombola, né?
reconhece e demarca as áreas quilombolas no todo o Brasil. De tudo que falou o Pajé Santier, vocês também passam pelas mesmas dificuldades? Sim. Há algumas coisas que são diferentes, mas as dificuldades são as mesmas? Isso, só para acrescentar, meu irmão Cirilo, que quando vier a situação de mineração na terra Calunga, vai tramitar no mesmo, né, precipício que está tramitando nós hoje no Congresso Nacional. Porque a mineração, quem ganha é o dono da terra, quem ganha é o governo, ou quem ganha é o atravessador, ou o investidor, na verdade. São aquelas 3 ou 4 mineradoras máximas do Brasil. Exatamente. Só existem essas Só que ganham existem dinheiro essas. aos Isso, montes. O DENAP, que é o DNPM, né? Ministério da Minas e Energia. Mas aí terão, na verdade, porque já foi assinado umas condicionantes no STF, Superior Tribunal Federal, que a comunidade tem que ter um benefício daquele minério. O empresário, o investidor não pode tirar o minério, por exemplo, bauxita, cassiterita, manganês, urânio, mesmo petróleo, ou gás, ou ouro. Pajé, eu acrescento aqui o seguinte: há um marco sobre a mineração que está em tramitação no Congresso Nacional, todavia é algo que parece que não sai do lugar. Um marco sobre a mineração das terras indígenas, das terras quilombolas, das terras brasileiras. Sim, mas assim, eu fui olhar... Não, eu digo assim, há um marco que está em preparação, mas que nunca termina. Então continua sem nenhuma regulamentação a questão da mineração. Mas depende de nós, o povo brasileiro. Eu estive lá vendo uma mineração de um senhor dentro da terra dos indígenas, que foram os últimos escravos, que é os Pitaguari, lá na igrejinha de Santo Antônio, em Caucaia. Aí ele fala, não, essa mineração, essa terra é minha, vocês não podem passar por dentro que eu mato. Aí eu falei, o senhor tem documento? Ele ficou calado. Se não tem documento, é patrimônio da nação. Então, se o patrimônio da nação, que compreende o solo e o subsolo, aí na questão do Calunga tem que verificar se vai ser o subsolo ou só o solo. Quando ele fala o solo é artificial, é só em cima, que é o arvoredo, né, a água. E mesmo assim, para algumas comunidades indígenas, eles estão privando a água indígena, viu, Cirilo? Que é um perigo para vender, para negociar com a água. Esse é o nosso Estão programa. exportando para a França a água indígena do Rio Negro, o rio lá em cima. Esse o nosso programa de hoje sirva também de apelo a todas as pessoas do Brasil e às autoridades que agora nos acompanham também, para que preservem, defendam essa riqueza do nosso país, que são esses territórios indígenas, quilombolas, aos quais nós estamos aqui nos referindo no programa de hoje. Bom, vocês... E a parte cultural também, né? Claro. Vocês estão me falando aqui da riqueza da terra, que é a grande riqueza da qual vocês tiram a sobrevivência de vocês. Como é que se alimentam os quilombolas, por exemplo, Cirilo, aqui? Do que vivem? Como sobrevivem? Olha, a gente sobrevive daquilo que nós produzimos, né? Nós temos a nossa pequena plantação, né? Para subsistência. E tudo de maneiras orgânicas, né? Nós não trabalhamos com adubo química, e nem com irrigação. A irrigação nossa é a chuva, quando Deus manda a chuva, né? Tanto é que tem anos aí que a gente passa num caminho estreito, porque as roças perdem tudo, que a chuva é pouca, né? Mas nem todo ano acontece isso, né? Sempre a gente colhe o alimento para a sobrevivência, né? Às vezes não colhe o suficiente, mas colhe um pouco, que dá para passar o ano, né? Então é agricultura, pecuária também vocês têm? Agricultura, pecuária. O que vocês criam aqui? Nós criamos gado, não é muito, mas cria, né? Também para o consumo, né? Nós só não cria cabra e nem ovelha. Nós cria porco também, né? Cria frango, caipira, essas coisas nós cria. E tem o turismo hoje, que é uma grande fonte de renda na nossa comunidade, né? Que está gerando emprego e renda, e está nos incentivando mais ainda a preservar o meio ambiente. A comunidade quilombola aqui é Engenho 2, próximo a Cavalcante, que está aproximadamente aí quantos? 300 quilômetros de Brasília, aproximadamente? 300 quilômetros, é isso? Daqui da comunidade é 350 quilômetros. Recebe mais ou menos que quantidade de turistas por mês, Cirilo? Olha, tem mês que chega a receber aí uns 500 turistas por mês, tem mês que recebe aí uns 1000 turistas, tem mês que recebe uns 200, aí já tem semanas que às vezes não recebe ninguém, né? Mas hoje dificilmente não vi ninguém mais hoje, né? Assim, mas está sempre, o máximo é 2 dias que fica sem vir
2, 3 pessoas, mas tá vindo eu dei uma dia voltinha, eu dei uma voltinha por aqui, Cirilo, e eu vi que vocês produzem também muito artesanato. Sim, produzimos artesanato, também que é uma das fontes de renda que já está agregando valores na comunidade, né? Tem também ali uma horta de plantas medicinais também que já está agregando valores e emprego também, né, para a comunidade. Isso acompanhado pela UFG, com a vigilância sanitária também, né? Pajé, de tudo que o Cirilo falou, o que as tribos indígenas também fazem? Elas também sobrevivem da mesma forma? Exatamente. A tribo indígena, ela sobrevive principalmente da mata. É porque no nosso espírito, como vocês sabem, o brasileiro tem a alma brasileira indígena, começa por aí, porque quando morre a mata, o homem também morre. Derrubou a mata, derruba um pouco do homem. Da mata nós tiramos as castanhas, né? As frutas, as resinas, os óleos, os vinhos das plantas, da mata. E depois temos a caça, temos peixe, muito peixe. E hoje eu estou tentando, no passado, já uns 20 anos passados, já tentei introduzir criatório de boi, cavalo, jegue e também porco, galinha, caipira e galinha da Angola e pato. Por quê? Porque a comunidade indígena, se ela sair do seu território e passar por um período estreito aí, como o irmão Cirilo falou, que não tem a comida, eles vão ter um pato para comer assado com beiju, né? Teve uma seca, né? Aí ele vai pegar um boi para comer. Muito bem, nós estamos no barracão de palha de uma comunidade quilombola. Que barracão? Tem como alguém mostrar a imagem do barracão aí, por favor? Enquanto isso, Cirilo, o que nós temos aqui atrás de nós, por favor? Esse é um forno de torrar farinha. Forno de torrar farinha. Vocês usam em que época do ano? Isso é qualquer tempo. Qualquer tempo, basta que tenha a mandioca. Assim que esteja a mandioca no ponto de farinha, qualquer tempo tem farinha. E isso aqui, o que é? Vamos explicar para quem não conhece. Eu conheço, mas eu quero explicar para quem não conhece. Esse aqui é o pilão, né? Pilão para pilar o arroz que nós produzimos lá na roça, né? Que faz aquele arroz integral, né? Muito gostoso, né? Dá para pilar o milho? Dá para pilar o milho, pilar uma paçoca de carne de sole, uma paçoca do gengelim, uma paçoca de coco. O que do mundo das cidades chega para vocês, sabendo que a maioria, a grande porcentagem da alimentação de vocês é toda natural, orgânica, mas o que vocês hoje já recebem do mundo aqui dentro, Cirilo? Olha, nós recebe pouco, a gente recebe, era para receber mais, né? Mas recebemos pouco, a gente recebe, assim, no caso do governo federal, né? Nós recebe uma Bolsa Família, né? Nem todas as famílias recebem, né? Recebemos também, foi construído, não sei se eu estou respondendo certa pergunta, né? Umas casas também de habitação para as comunidades, as famílias carentes. A maioria das casas de vocês era feita de quê? Até bem pouco tempo. Era feita da matéria-prima mesmo, que a palha, madeira, né? Taipa de palha e madeira. Hoje já tem de alvenaria. E algumas de adobo, né? Também na época. Hoje já tem de alvenaria. E até porque não é ignorado, às vezes muitas pessoas, né, ou entidades, assim, né, melhor, entidades que foram contra nós ter as casas de alvenaria. A gente vai ver, né, que para a gente manter um ambiente sadio, teria que ter as casas de alvenaria e manter também a nossa saúde também mais em dias, né, porque não tem excesso de insetos contaminosos. Não tem excesso de degradação da natureza, tem que estar desfolhando as palmeiras de 2 em 2 anos, tirando a madeira, desmatando, né? Isso aí evita, a alvenaria evita muito isso, né? Tanto é que para nós isso não vai significar que vai perder, nós perder a nossa cultura, não. Isso não tem nada a ver. Muito bom saber disso. Agora vou melhorar a minha pergunta. No campo da alimentação, o que vocês hoje não têm aqui e que vocês precisam recorrer às cidades? Hoje às vezes o óleo, assim, nem todo mundo, tem muita gente que não usa o óleo de jeito nenhum, é a banha de porco mesmo, não deixa a banha de porco para nada, né? Guardada naquele pote, naquele tambor? Ou às vezes lá mesmo, no varal lá, né? Deixa o toucinho ali no varal, assim que precisa, vai lá, tira um pedacinho e
joga na panela ali. Então, produtos industrializados, pouquíssimo. Pouquíssimo. No mais, às vezes, compra também o açúcar, e o café. Café, mas o pessoal compra, nem todos que compram café na cidade também, né? Muita gente produz café, esquintá-lo. O sabão também, muita gente produz o sabão caseiro, né? O sabonete, aqui tem sabonetes deliciosos, que eu estava ali agora há pouco sentindo o cheiro deles. Isso também, né? Vocês mesmos produzem? Então hoje nós não tem poucas coisas que e o sal também a gente compra na cidade, né? Que isso tem jeito, né? Nas tribos indígenas é assim também, pajé? Então lá, coincidentemente, é quase isso. É porque o indígena quer tomar Coca-Cola, né? Aí já tem indígena que chegou o jornalista que trouxe lá do outro mundo uma lata de Coca-Cola. Mas assim, o que o Cirilo colocou é o que nós colocamos. É um problema muito grave. A alimentação tradicional, ela da tribo, ela é fundamental para gerações futuras. Porque o Conselho de Higienista Missionário foi até os Chavantes. Os Chavantes são 20 mil povos, 20 mil indígenas. E a pesquisa científica da saúde constatou, através do Conselho de Higiene Missionário, que 60% dos chavantes estão com diabetes. Então, por quê? Porque eles tomam Coca-Cola e comem um galeto com hormônio que vem do frigorífico Sadia, não sei das quantas. Então, se ele tem o alimento próprio dele na mata, por que ele não estimula que o jovem consuma o alimento da mata? E que é infinitamente superior em qualidade. E ele é renovável. Sim. A Coca-Cola não é renovável, né? Pode ter até lá morrido um cachorro, um gato, um rato dentro da Coca-Cola, mas você vê a diferença que é comer o arroz pilado no pilão tradicional, fazer um fubá, amendoim, paçoca, do que tomar Coca-Cola e comer um McDonald's lá da vida, né? E, quer dizer, aí eles observaram o que eles estavam comendo. Comendo o quê? Muito trigo, né? Botava uma bandeja muito grande, um tacho, meio saco de trigo, virando tipo beiju e comendo só aquele trigo e tomando Coca-Cola e frango de granja. Mas aí, 60% de diabetes, né? Porque a alimentação deles era o quê? Peixe, mandioca da mata e fruta, e plantavam as roças, porque a roça ele tem uma renovação de vitamina, de proteína absoluta, porque ele complementa com as frutas de tempo, que é o piqui, a abacaba, o açaí. Aí é um alimento perfeito, porque se você for pesquisar no Museu Nacional do Rio de Janeiro o alimento dos indígenas que habitavam naquela a área do Rio de Janeiro, do Pinambá, o que eles comiam? Comiam só o peixe e beiju. E toda a ciência do mundo falaram que eles estavam certos. Eram fortes, sadios, não tinham doença de pressão alta, nem colesterol, nem diabetes. E eram saudáveis. Então você vê, aí você come hoje uma macarronada, né, com ketchup não sei das quantas. Amanhã você está doente, né? O seu corpo, né, a sua energia. Aí um cacique me perguntou quando eu fui agora fazer uma reza: meu filho, por que é que nós estamos adquirindo tanta doença na nossa comunidade que eu nunca vi na minha vida, nem meu avô, nem o meu bisavô? Eu falei: meu tio, é porque as suas crianças estão chupando pirulito nos colégios, comendo esse chiclete que vai para as escolas. Tem que proibir isso, entendeu? Então, são coisas assim. E de hora em hora eles tomam refrigerante, de hora em hora. Aquele kisuke, o tal de kisuke, que já vem com açúcar, inclusive, só dissolver na água, 1 litro de água, que a água também não é tão potável assim, né? E bebe. Então, quer dizer, a doença está vindo, né? Professor Alfredo, Instituto Calangos do Brasil, do Planalto. Dá para aprender muito com esses homens, não dá? Nossa, e com o estilo de vida deles. Essa região aqui era habitada pelos goiáses antes dos escravos chegarem, né, na época do descobrimento e tal. E olha que interessante, assim, essa volta... A coincidência, né, do retorno. Do retorno dos índios à região. Então, é só riqueza esse encontro. O nosso programa vai se aproximando do fim, mas eu queria saber do Cirilo. Cirilo, comunidade quilombola como esta, mais de 300 anos de existência, as origens de vocês remontam a esta época de mais de 300 anos. Os ancestrais de vocês vieram fugidos do Brasil Central, se escondendo por essas montanhas, por essas serras aqui, e chegaram aqui e se estabeleceram. Hoje, como é que
se dá a educação de vocês? Vocês aqui têm escolas, vocês podem estudar, como é? Sim, graças a Deus. Temos escola. Antes eram difíceis, não tinha escola, né? Como eu mesmo não tive a oportunidade de estudar. Você nunca estudou, Cirilo? Não, eu mal assino meu nome. Assino meu nome, mal, né? Mas na minha época, eu criança, não tive a oportunidade de Você estudar. tem quantos filhos? 11. Quantos estudaram desses 11? Todos eles. Todos eles? Só um. Já tem filhos formados? Só o segundo é que não... Ele foi deficiente, ele não conseguiu aprender, mas ele escreve alguma coisa, lê alguma coisa, né? Melhor do que eu, né? Agora os outros todos, tem deles aí que tem tanto como dois, das duas mais novas que são professoras, tem algumas já formadas, tem outros formando. E o interessante é que esses que estão formados, eles dão aula hoje aqui no Quilombo, é isso? Esses que estão formados ainda não dão aula, eles estão em Brasília, mas as que estão dando aula nunca estudaram fora, estudou aqui todo o tempo e já são professoras aqui. Ah, tá, então estudaram aqui e são professoras aqui. São professoras aqui, dá aula para os alunos do estado, né? Até que nível se pode estudar aqui dentro do Quilombo? Até o 3º ano do ensino médio. A partir daí, então, vai para Brasília? Vai para Brasília, já tem um bom Aqueles grupo que lá. querem. Já estão fazendo faculdade lá em Brasília. No caso desses que fazem faculdade, desses que estudam aqui, tem algum benefício, apoio do governo? Tem uma bolsa, né? Bolsa de escola, né? Para eles se manter um pouco, uma ajuda lá na escola. Esses que saíram daqui e estão hoje em Brasília estudando, fazendo faculdade lá, eles teriam algum apoio também para hospedagem, além desse apoio financeiro? Eles têm um ponto de apoio, né? Só que assim, a refeição eles têm que ajudar a bancar, que esse dinheiro que eles ganham, né? Dessa bolsa que eles ganham, ele ajudar um pouco com a despesa. Eles têm o apoio lá, local, né? Para hospedagem. Agora, a alimentação, eles têm que dar uma ajuda. Entendi. Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois. Quais malefícios da vida urbana já chegaram, por exemplo, dentro de um quilombo, dentro de uma comunidade indígena? Por exemplo, a bebida chegou aqui dentro, a droga já chegou. O que é possível dizer sobre isso, Cirilo? Sim, a bebida sempre teve, né? Que aqui, a bebida aqui, só que assim, era de uma maneira controlada, né? Que a bebida aqui ela era fabricada aqui mesmo, mas as pessoas sabiam beber, e de menor, às vezes, de menor não, jovens, né? Não bebia, quem bebia mais eram aqueles adultos, né? Os produtores da bebida que bebia, e era uma bebida artesã também, né? Que não tinha química nenhuma, né? E hoje não, hoje já tem não só a bebida como a droga também, está chegando assim de uma maneira insuportável, né? Pajé, a mesma coisa, isso acontece nas comunidades indígenas? Nas comunidades indígenas, desde 1500, quando Cabral pisou nessa terra brasileira, foi a primeira droga. Então de lá para cá, nós temos, né, 513 anos com uma droga aqui no nosso país, mas eu observei assim, que o problema que eles têm, um deles nós temos também, é um pé no quilombo, um pé na cidade, um pé na tribo minha e um pé na cidade. Mas aí eles têm que saber o que é melhor, se é a Cracolândia, se é a pinga, né, ou se é o fim dele. Eu vou dar um exemplo, existe uma tribo chamada Bororo, habitaram aqui, no Planalto Central, foram expulsos de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, passaram por aqui, antes dos Calunga. Os Bororo, eles tomam álcool, né? Porque aprenderam a tomar a pinga, mas alguns jovens já descobriram que essa arma é arma de homem branco. Como eu comecei a dizer, a minha primeira pergunta, a primeira droga chegou, né, em 1500, Pedro Álvares Cabral. É arma de homem branco, como os outros venenos. Açúcar, né, o trigo, são os 3 venenos brancos, né? O álcool, o trigo, né? Então, aí o indígena tem que saber se ele vai querer o território dele saudável ou não. É porque os próprios Carajá, aqui vizinho nosso, que também habitaram aqui em Brasília, inclusive eles estão na inauguração de Brasília, junto com o Juscelino. Lá, até as crianças de 11 aninhos já bebem a cachaça de homem branco. Trocaram a bebida tradicional, veja onde está o problema da troca, né? A bebida tradicional é o caxiri na cuia, é a mandioca fermentada, ou também a banana fermentada,
né? Ou caju fermentado, qualquer fruta fermenta, então faz bebida tradicional. Quando mudaram para outra bebida, achando que era um caminho bom, não perceberam que é uma cilada do homem branco de tomar o território dele. Então, eu vejo que é uma arma muito vilã para nós indígenas, como para os nossos irmãos Calunga. Bom, né? eu só queria, o nosso tempo está esgotado já, mas eu queria dizer algo que eu, agora em pouco, enquanto conversava com o Cirilo me disse, mas aqui a gente vai tentando contornar. Como é que você faz isso, Cirilo? Quando surgem esses problemas no quilombo, como é que você lida com isso? Isso a gente tem que estar sempre aconselhando as pessoas, conscientizando, às vezes até a gente faz uma patota, faz uma amedrontação, que a gente vai estar acionando a polícia, né, para que isso não possa acontecer, que eu dizer que tem, né, uma pilha antes, popa 10 depois, né, aí a gente tem sempre esse jogo de cintura, assim, para que não deixe a coisa ficar tão abrangente, né. Muito bem. E vocês hoje têm aqui meios de comunicação, vocês têm hoje, aqui no Quilombo, tem televisão. E eu soube que chegou aqui a TV Canção Nova, Cirilo? Sim. Assim que chegou a televisão, chegou a Canção Nova também, né? E tem muita gente que assiste? Assiste, tem muita gente que assiste, né? E hoje, por através desse conhecimento que a gente tem pela televisão, né? Graças a Deus, né? Hoje estamos aqui ao vivo, né, com a Canção Nova aqui na nossa comunidade. E eu soube que na sua casa todo mundo assiste, porque sua esposa não desliga. Não desliga não. O programa que ela assiste na televisão é a Canção Nova. E não muda canal? Só muda, às vezes, alguma hora, quando ela desliga para fazer alguma coisa, aí ela desliga, mas ligou é na Canção Nova. Não muda canal, não. É a Canção Nova mesmo. Eu quero aqui agradecer ao Pajé, quero agradecer ao Cirilo, quero agradecer ao Alfredo. O nosso programa de hoje foi um programa especialíssimo. A gente jamais imaginou que um dia pudesse fazer um Além da Notícia dentro de uma comunidade quilombola. Estivemos aqui hoje. Pajé, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. E obrigado. Bom trabalho também junto às comunidades indígenas. Muito obrigado. Cirilo, obrigado e obrigado por nos receber de forma tão calorosa aqui no Quilombo. Muito obrigado. Queremos agradecer também a Canção Nova, por vocês, dirigentes da Canção Nova, por estar aqui nos prestigiando e divulgando a nossa comunidade pelo Brasil inteiro. Professor Alfredo, obrigado e sobretudo pelo exemplo que vocês dão, se sensibilizando com as necessidades que tem uma comunidade como essa e vindo aqui em grande grupo. Vocês vieram de ônibus, o ônibus quebrou, mas estão todos aí felizes, dando um dia de formação, de treinamento, de ensinos para esta comunidade. Obrigado também, parabéns. Obrigado a vocês da Canção Nova por produzirem programas úteis. Muito obrigado.